vamos passar à fase da movimentação, a segunda fase. A segunda fase do jogo, então, é a fase da movimentação. Como é que as peças se movimentam? Isto é um jogo de caminhos. As peças movimentam-se para uma casa adjacente que esteja livre, vazia. E, portanto, ao movimentarmos as peças, só podem movimentar se tiver uma casa encostada e unida à peça que se quer movimentar vazia. Caso contrário, não pode. Não há saltos. Sendo assim, és tu, Zé Manelos, a jogar. Estás a jogar de brancas. Qual é a peça que tu queres jogar? Eu quero jogar de B2 para B1. Muito bem. Então, neste momento, vamos explicar o que acontece. Zé Manelos abriu o moinho, neste caso as brancas abriram o moinho. Uma peça, quando abre o moinho, tem de ficar 3 jogadas de tabuleiro sem voltar àquela casa. Ou seja, a B1 só voltará a B2 passado 3 jogadas. No entanto, qualquer outra peça que esteja ao alcance da casa B2 pode se movimentar para lá. Então vamos ver esta regra, vamos fazer a contagem. A preta vai jogar de A4 para B4 e conta como a primeira jogada do tabuleiro. Agora a branca vai se movimentar de A6 para A4. Muito bem. Então, neste momento, esta é a segunda jogada de tabuleiro. Segunda jogada de tabuleiro. Minha vez de movimentar e decido movimentar de C1 para C4. E é a terceira jogada de tabuleiro, em que a peça que saiu de B2 para B1, a peça branca, ficou a aguardar. Neste momento, Zé Manelos. Eu vou jogar de B1 para B2. E muito bem, passaram as 3 jogadas e cumpriu-se então a regra do moinho aberto. Passado 3 jogadas, ele pôde voltar à casa de onde saiu e formou moinho. E sendo assim, desaparecem as 3 jogadas que tiverem contabilidade. Fizeste moinho, tens direito a tirar uma peça. Qual é a peça que queres tirar? Eu vou tirar de AC8. A8, porque na A7 podias mexer. Não, Porquê? porque estava em moinho. Moinho das peças C7, B7 e A7. Muito bem, então tiraste mais uma peça que foi a peça A8. Ganhas neste momento 2. Ou seja, vamos recapitular com as regras aqui no ecrã. As peças que formam o moinho estão as 3 alinhadas, só o próprio jogador é que lhes pode mexer. Isto é, tu ias-lhe tirar uma, não é? Brancas, Zé Manelos, ias tirar uma peça e não lhe mexeste. Muito bem. E as peças que são retiradas são eliminadas do jogo. Estão fora de jogo. E são as pretas a jogar. São as pretas a jogar e nós vamos continuar este jogo. Vamos só ver aqui uma situação que é esta. As pretas movimentam-se então de B4 para B6 e são agora as brancas a movimentar-se. Qual é a jogada que vais fazer? Eu vou movimentar de A4 para A6. As pretas movimentarem-se e a preta vai decidir movimentar da B7 para a B8. E reparamos que as pretas abriram o moinho. Sendo assim, haverá necessidade de fazer aqui uma contagem. A contagem das 3 jogadas. Também de notar que abriu o moinho e a peça não pode voltar, mas há 3 peças que podem ocupar a casa B7 sem problemas. Então vamos ver isto a acontecer. Brancas, onde é que queres jogar? Eu quero jogar para de A1 para A4. A1 para A4.
E aqui conta então como a primeira jogada, depois de ter aberto o moinho das pretas. No entanto, a única peça que não pode voltar para a B7 das pretas é a que está em B8. Mas ela pode ser ocupada, por exemplo, pela peça de B6 para B7. E as pretas podem tirar uma peça às brancas em todo o tabuleiro, exceto no moinho das brancas. E as pretas decidem retirar a peça branca que está em C3. Retirando a contagem das jogadas, pois fez moinho e não foi necessário continuar esta contagem.